Palmas e adoração ao Senhor. Já vamos receber a mensageira dessa noite, a nossa irmã cooperadora Joelma. Bate mais palmas e adora mais o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Salve, Simão, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Todos nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, né, irmãos? Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Porque todos os dias nós somos afrontados, né, irmão? Mas o nosso general está na frente, né, junto para batalhar, né, conosco. Irmãos, aonde eu vou ler aqui é em Lucas, capítulo 18, a partir do 35. Glória a Deus. Porque os evangelhos são 3 evangelhos que falam a mesma história, né? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor ela é uma só e uma vai concordando com a outra. Glória a Jesus. A diferença aqui, que é o cego de Jericó, e logo na hora que Jesus curou o cego de Jericó, logo em seguida ele encontrou com Zaqueu, né? Então foi assim duas vitórias maravilhosas na vida desse servo do Senhor. Lucas 18, a partir do 35. A irmã Maria José está ali no elo de oração, né, irmão? Porque o elo deu agora, né, para ela, nesse horário. Então ela está continuando ali até as 8. Glória a Deus, aleluia. O elo está rolando, né, desde as 8. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu vou ler do 35 até o 43, porque às vezes muitas outras pessoas vão ouvir, né? E aí vai entender melhor a história, né, da campanha, que é o que queres que eu te faça, glória a Deus. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disse-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse. E chegando-lhe, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Glória a Deus. Jesus querido, neste momento, Pai amado, que eu diminua, que o Senhor cresça. Porque a palavra é do Senhor. E o que o Senhor tem essa noite para nós, Pai. O despertamento que o Senhor tem para nós, Pai. Vem aqui da tua palavra, que vem quentinha também do trono da graça. O Senhor é fiel e verdadeiro para falar comigo, falar com a tua igreja, porque a espada corta para lá e para cá. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Jesus é poderoso, Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele é poderoso. Os irmãos, se fosse pela minha vontade, assim, pela minha vontade, mas a vontade de Deus está aqui. Quase que eu liguei por Moedésio e cancelei, porque foi assim 5 dias de muita tribulação. Essa gripe, né, que está vindo e cada corpo vem diferente. E eu vim só uma vez na semana aqui no culto, porque realmente eu passei muito mal, irmão. E eu estou de pé, porque o Senhor, Ele é bom e maravilhoso. E eu sei que os irmãos também, tem muitos mais irmãos que também estavam enfermos, que está enfermo, e que o Senhor Jesus, Ele é a cura. Então, pela misericórdia dEle, pelo milagre de quinta-feira para cá, essa enfermidade, essa fraqueza do meu corpo saiu e ficou só a secreção mesmo, irmãos. Porque o Senhor, Ele é misericordioso. E a tua misericórdia dura para sempre. Estamos nessa campanha, né? O que queres que eu te faça? E nós
viemos aqui, no sábado, junto, para ouvir do Senhor e receber uma resposta do Senhor. Todos os dias, o Senhor Jesus, Ele pergunta para nós: o que queres que eu te faça? O cego de Jericó, ele deixou a capa dele, porque ele via que Jesus ia passando. Essa capa significa, irmãos, uma proteção para ele. A capa significa uma proteção, tanto capa de livro, de Bíblia, é uma proteção, e ele usava aquela capa, era uma veste, contra o sol, frio, e ele estava ali na beira daquele caminho, mendigando. Quando o Senhor Jesus ia passando e ele ficou sabendo, logo ele correu e perguntou, porque ele não enxergava. Ele só ouvia a multidão, porque Jesus ele estava no meio da multidão. Então, para enxergar no meio da multidão, nós temos que estar com o olho aberto para enxergar alguém, que estava visível e passando ali, porque o Nazareno, aonde ele passava, ele ia levando multidão atrás dele. E o cego de Jericó não tinha condição de ver o Senhor Jesus, como que o Zaqueu também não tinha, porque ele era de pequena estatura. Ele teve que subir numa árvore. Mas o cego de Jericó, ele poderia subir na árvore, mas ele não ia ver Jesus, porque os olhos dele estavam tapados. E ele pediu misericórdia para o Senhor. E nessa semana eu meditando nesses 3 evangelhos e falando com o Senhor: Senhor Jesus, tantos milagres que o Senhor fez, tantos milagres que o Senhor faz ainda no dia de hoje. Por que nós não vemos assim todas as vezes que nós vamos em algum encontro, alguma coisa assim, um cego ver, o aleijado andar, o surdo ouvir? Porque nós estamos ficando cada vez mais distante do Senhor com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas dúvidas. Porque nessa noite, irmão, o Senhor Jesus pede para nós: tira a sua capa, joga a tua capa fora para que você possa ver, para que você possa enxergar o milagre que o Senhor Jesus tem para nos dar. E eu me maravilhei bastante no Senhor, quando o Senhor fala assim: o que queres que eu te faça? O cego poderia falar: Senhor, eu sou um mendigo, eu fico pedindo esmola, me dá um saco de dinheiro, porque com esse saco de dinheiro eu vou para a minha casa, e lá eu vou comprar tudo aquilo que eu estou precisando, porque eu não dou conta de trabalhar com esses olhos fechados. Ele poderia ter pedido isso, irmão. Ele poderia falar também: Senhor, visita a minha casa. Não sei se ele tinha casa, e traz para mim a condição de eu não precisar pedir esmola, me dá um emprego, que eu possa trabalhar mesmo sem ver. Ele poderia ter falado isso, poderia. Mas aqui na fé do cego, ele queria ver primeiramente o Senhor Jesus, que era o dono do milagre. E ele vendo, ele poderia seguir o Senhor. Ele poderia seguir para onde o Senhor foi, porque quando ele chegou, irmão, ele não ficou parado à beira do caminho. Ele poderia ter voltado para a casa dele, ele não voltou, mas ele seguiu o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus fez aquele milagre com ele. Ele poderia ter ficado bastante alegre e falar: agora eu não preciso mais, porque eu estou vendo. Mas através daquele momento que o Senhor fez na vida dele, que ele enxergou, o Senhor Jesus não chamou ele: segue-me. O Senhor Jesus não falou. Ele foi pela tua livre, espontânea vontade, da forma que nós estamos seguindo ao Senhor. Tem alguém obrigando você a seguir ao Senhor? Tem alguém falando: vai e segue ao Senhor? Não, nós estamos seguindo ao Senhor pela livre e espontânea vontade, porque nós amamos, porque Ele faz milagre, porque o Senhor Jesus, Ele está pronto para nos ouvir. E nós cremos nisso, da mesma forma que o cego creu. Ele creu que o Senhor Jesus, curando ele ia seguir o Senhor Jesus, e mais nunca ele ia mendigar, mas nunca ele ia precisar ficar parado à beira do caminho. Ele continuou andando, e todos maravilhou,
Todos viu que o Senhor fez, porque ele falava: cala a boca, não chama, não atrapalhe o mestre, porque o mestre está fazendo a obra dele. O mestre está seguindo o caminho dele. O que é que você quer fazer? Parar para te atender, cego mendigo? Achando que o Senhor Jesus não ia ouvir. Por isso que o Senhor Jesus pediu: traz até a mim, porque o cego não enxergava. Ele não dava conta de chegar até onde Jesus estava, porque ele estava cego. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes nós estamos cegos, irmão. Muitas das vezes nós estamos parados à beira do caminho, aonde o Senhor Jesus, ele tem a cura, ele tem o milagre, ele tem a transformação, e você está cego. Você não quer deixar a capa, você não quer jogar essa capa fora. Hoje o Senhor Jesus está mandando: tira essa capa e segue-me. Porque tirando a capa, irmão, ele estava desprotegido, e ele confiou que quem ia proteger ele dali para frente era o Senhor Jesus. Da mesma forma somos nós, irmão. Essa capa, irmão, está atrapalhando nós chegar mais perto do Senhor. Ele teve a fé suficiente de deixar aquela capa. Irmão, eu imaginando pelos olhos da fé como que aquela capa estava. Como que a capa de um mendigo estava. Porque você pode passar aí dentro de Goiânia e você vê tanto mendigo. Irmão, só Jesus tem misericórdia para tirar essa capa. Mas muitas das vezes nós não queremos tirar a capa. Nós pedimos. E a fé está pequena. Essa capa continua em cima de nós. Vamos, irmão, cada vez mais marchar ao encontro do Senhor e crer somente no Senhor, que essa capa nossa pode cair e a bênção e a maravilha do Senhor vai acontecer nas nossas vidas. O Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? Você quer ser curado? Você quer que a sua vida seja restaurada? A sua família? Você precisa de quê? De uma casa? Você precisa de quê? De um carro? De uma moto? O que você quer que Jesus faz para você nessa noite? Mas para isso nós temos que deixar essa capa. Nós temos que jogar essa capa fora, para que o Senhor Jesus veja que realmente a nossa fé cresceu no Senhor. Porque na medida que Ele chegou e lançou aquela capa e foi ao encontro do Senhor, o Senhor Jesus já viu: ele tem fé. Ele tem fé e teve coragem de deixar essa capa. Porque, irmão, se a fé dele não estivesse tão grande e ele tivesse tirado aquela capa e não tivesse enxergado, e ter que voltar e pegar aquela capa de volta, irmão, que tristeza, que desânimo não ia ser para este homem. Porque o Senhor Jesus, ele faz milagre sim, mas aqui na palavra dele fala: se creres verás a glória de Deus. O cego de Jericó, ele creu, largou a capa e foi ao encontro do Senhor Jesus. Aqui, irmão, nessa parte da palavra do Senhor, não fala se ele era cego de nascença. Não fala como que ele perdeu aquela visão. Mas o Senhor Jesus deu aquela visão para aquele cego. E mais nunca ele precisou mendigar. Mais nunca ele precisou ficar no sol quente. Mas nunca ele precisou ficar no sereno. Mas nunca ele precisou de ficar na chuva, ou até mesmo embaixo de uma árvore, de uma marquise, da proteção que ele precisava. Ele não precisou mais, ele lançou a capa fora. E o Senhor Jesus manda falar aqui essa noite que ele está passando aqui. E não tenha dúvida não,
Porque na hora certa, essa vitória vai chegar na sua vida. No momento certo, a sua visão vai abrir. No momento certo, você vai ver a glória do Senhor chegando sobre você, sobre a sua casa, sobre esse seu problema, sobre essa sua pouca fé. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Por isso, irmãos, que muitas das vezes nós passamos por luta e por tribulação, porque o Senhor Jesus, Ele quer provar a nossa fé. O Senhor Jesus, Ele quer provar a nossa fé através da adversidade dessa vida, irmão. Porque eu sei que cada um dos irmãos passa por luta. Cada um dos irmãos, cada luta, cada batalha, nós saímos dela, irmão, mais vencedores, mais fortes. E vem outra luta, vem outra batalha, e você vence novamente. É desse jeito, de fé em fé, de batalha em batalha, que nós vamos conseguir, irmãos, chegar àquele dia que o Senhor nos preparou. Palmas para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele nos fala através, né, da nossa atitude, né? Porque nós também tem que ter atitude, porque o cego, ele teve a atitude de gritar. Irmão, ele não... Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, o cego, ele não parou de gritar, ele não parou de clamar. Já pensou se ele tivesse parado de clamar? Que a multidão falou assim, cala a boca, né? Para de gritar. E ele não desistiu. Da mesma forma, irmão, nós não podemos desistir jamais. Glória. Porque, irmão, luta vai vir. Perseguição vai vir. Né? Nós somos perseguidos dentro dos nossos lares, tem muitos, né? Outras pessoas não, porque o lar são todos cristãos. Glória a Deus, aleluia, quem, né? Todos são cristãos. Mas quem não é, irmão, é perseguição o tempo todo para nós parar de clamar, para nós parar de gritar, para nós parar de caminhar para a casa do Senhor. O inimigo, ele tem lutado nos últimos tempos, irmãos. Mas nós não vamos calar nossa boca. Nós não vamos parar de vir para a casa do Senhor e clamar ao Senhor Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Estamos vivendo os dias, irmãos, difícil na face da terra. Não está fácil. Se a sua vida está fácil, irmão, amém. Se você está achando que está fácil, amém. Né? Dá glória a Deus. Porque, irmão, eu não acho fácil. Mas jamais eu vou parar de clamar ao Senhor. Jamais eu vou parar de pedir ao Senhor para que venha fazer na minha vida aquilo que eu preciso para me vencer. Para me vencer, irmão, não é pedir riqueza, não, né? Porque saúde Deus dá hoje, amanhã talvez a nossa saúde fica debilitada. Mas nós temos que clamar e pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim para que eu possa vencer. Vencer as lutas, vencer o maligno. Para que nós estamos, irmãos, calçados, vestidos e comendo. Nos últimos dias, nós estamos em uma boa fase. Porque tem muitos por aí mendigando, não tem um salário, não tem uma casa. Entendeu? E nós temos, graças a Deus, nós temos um amparo também, que é o Senhor Jesus. E muitos aí fora não têm o Senhor Jesus. Não sabe aonde procurar o Senhor Jesus. O cego de Jericó, ele ouviu a multidão e perguntou, peraí, quem é? O que está acontecendo? Quem está passando?
E muitos por aí não procuram a multidão, não procuram o barulho, não procuram uma casa que está, peraí, ali tem alguém falando do Senhor, ali tem alguém que está glorificando, aquele povo é alegre demais, eu vou ali para me receber a minha bênção. Muitos passam nessa porta, irmão, mas não ouve. Não ouve a voz de Deus, não ouve a voz do Espírito Santo. E sabemos nós que estamos aqui, debaixo da potente mão do Senhor. Estamos aqui, irmãos, os dias que está aberta a igreja aqui, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo força para o Senhor, porque enquanto o tempo estiver aberto e nós estiver glorificando ao Senhor aqui, junto, unido, ombro a ombro, com fé no Senhor Jesus, nós venceremos. Porque a hora que ficar dispersado um do outro, como ficaram aqueles discípulos o dia que Jesus Cristo foi para a cruz, eles ficaram como se fosse assim, nossa, e agora? O que vai acontecer? Jesus Nazareno morreu, nós ficamos sem o Pai. O dia que nós não tivemos, irmão, um lugar para nós cultuar, porque muito em breve vai chegar por aí, irmãos, muita perseguição a nós, as nossas forças devemos estar, Pai, no Pai. Nós devemos estar com a lâmpada cheia de azeite, porque na hora, irmão, que acabar a luz, nós temos o azeite ali para acender a nossa lamparina. Nós não vamos fazer como aquelas 5 que dormiram, mas nós vamos ficar como as 5 que ficou acordada, com azeite ali na lamparina, e está perto a volta do Senhor Jesus. Cada dia que passa é mais terremoto, cada dia que passa é mais perseguição. E o Senhor Jesus nessa noite nos alerta. Não para de gritar, não para de clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se você está pensando em parar, se você está pensando que a sua luta é diferente do outro irmão, se você está pensando que a tua cruz é mais pesada do que o teu irmão está levando, você está enganado, porque cada um tem a sua luta, tem a sua peleja, mas nós temos um só ponto final, e um só, que é o Salvador Jesus. E Ele está pronto para ouvir e ajudar você a carregar a cruz, amém? Somente até aqui, e mais palmas ao Senhor Jesus. Vamos receber, irmão Edésio, com mais palmas ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Que bênção, né, igreja? A vitória é nossa, não é? Em nome do Senhor Jesus. Vamos pelejar, né, igreja? Se a gente não esforçar, se a gente não aceitar Jesus, não esforçar, às vezes, como a irmã vem, tem enferma, né? Então, tudo, igreja, é com esforço. É tomado por esforço, glória a Jesus. Aquelas pessoas, igreja, que iam para a igreja tão distante, né? Na roça, de carroça, não sei quantos quilômetros. E quando começava a orar naquelas igrejinhas lá, o fogo caía. O fogo caía. Eu lembrei aqui, igreja, Deus operava tão poderosamente. Eu lembrei do testemunho que um pastor contou uma vez. Num dia de ceia lá na roça, aquela igreja mesmo, com aquela santidade maravilhosa, que o povo da roça tem aquele temor, né? Aceita Jesus, aquela dedicação. E no dia de Santa Ceia lá, uma jovem lá, acho que ela tinha cometido uma falha, e quando passou a ceia, ela passou a partícula do corpo, e ela, sem querer participar e sem querer manifestar, pegou e apertou na mão, amassou, segurou e não ceou. Aí quando foi na hora que passou o cálice, né, aquilo ali, o vinho, ela já estava bastante abalada, nervosa, e ali trêmula, ela pegou aquele, e não queria confessar para o pastor, pegou aquele vinho, que era o sangue, né, do Senhor, e tremendo, derramou na roupa dela, sujou. Aí ela saiu correndo do culto. Quando ela saiu correndo, morava na roça ali, né? E passava pelo meio do pasto, e o povo ficou preocupado com aquela jovem que saiu correndo, e um saiu atrás. Quando chegou lá na frente, no meio do pasto,
Eles viram aquele rebanho, gado Nerol, né? Tudo assim, arrodeado assim. Aí ele falou assim: olha, o gado matou a moça. Mas não é, ela passou correndo e deixou o corpo de Cristo, um pedaço de pão, na cabeça do toco. E o gado ficou todos em volta daquele toco ali, ó. Tem gente que brinca com a ceia, né? Era como se os animais, aquele gado, vissem mesmo o corpo de Cristo ali. E eles rodearam tudo ali, ficaram ali, ó. Quando eles passaram, que chegaram, eles viram que ela tinha passado correndo e deixou em cima da cabeça do toco a partícula do corpo, da carne do Senhor. E o gado estava todo ali, rodeado, como se tivesse alguém. É algo extraordinário, viu? A Santa Ceia. Por isso que vale a pena, né? O Senhor falou: quem de mim se alimenta, né, viverá por mim. Vamos orar, vamos, igreja, vamos orar para o Senhor. Vamos pelejar com Deus, igreja. Igual Jacó pelejou e foi grande e vitorioso naquela madrugada. Aleluia.